Bom, vamos ler então. No versículo 36 diz: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou eu além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então ele disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai comigo aqui e velai comigo. Jesus dizendo isso para os seus discípulos. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, porém, não como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Aqui a gente vê que a intensidade de pessoas que andavam com Jesus, estavam com Jesus todos os dias, ainda não era a intensidade necessária para se manter acordados ao lado do Senhor, que pediu a eles que velassem com Ele. Nem isso eles foram capazes de fazer. Agora continuando aqui, 41, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os, voltou e orou a terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi já e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Levantai-vos, portamos, eis que é chegado o que me trai. Amém. Irmão, esse texto nos mostra que mesmo as pessoas que andavam com Jesus, que eram seus discípulos, também se afadigavam, também se cansavam de estar ali perto dele. Porque era uma hora tão crucial na vida de Jesus ali, ele estava prestes a ser crucificado e mesmo assim os seus amigos não puderam velar sequer uma hora com ele, assim como ele disse. E antes disso, um versículo antes, no versículo 37, ele diz aos seus discípulos que eles iam se dispersar, e Pedro falou que não, que ia até a morte com ele e tal. E aqui Deus deu tipo uma indireta a Pedro: Pedro, não consegue nem velar uma hora comigo. E isso acontece conosco. Mas o que Deus quer falar conosco nessa noite é que nós devemos tentar evitar isso. Cada dia adorarmos mais o Senhor. Porque esse momento que nós estamos aqui, eu gosto de levantar as mãos, de adorar o Senhor, porque é um momento muito especial. Aqui a gente está adorando ao Deus que é sobre todas as coisas. Tem pessoa que não entende isso. Tem pessoa que é ateu que não entende isso, que prefere acreditar que a gente saiu do macaco, mas eu prefiro acreditar no Deus que é lindo, no Deus que é bom, no Deus que abriu o mar. Eu prefiro acreditar nisso, em nome de Jesus. E a gente vê que, apesar do nosso cansaço, Deus é tão misericordioso. Jesus foi tão misericordioso que acordou seus discípulos, chamou eles, como se não tivesse acontecido nada. Vambora, pessoal. O cara que me traiu está chegando aí. Vambora, rapaziada. Vambora, levanta aí. Aí o pessoal: não sei o que, até cortar a orelha do soldado lá. Cara, aí na hora ficaram bolados, né? Mas na hora de orar, ninguém se levantou, se pôs à disposição. Essa intensidade de orar, de ler a palavra, tem que se começar na nossa casa, para se refletir aqui. Porque quando você ora, quando você lê a tua palavra, a tua família se mantém alicerçada nisso. E ainda mais os jovens, adolescentes que estão começando, como eu também estou começando, uma longa caminhada para a salvação. Em nome de Jesus nos encontraremos lá. É muito difícil ser um adolescente hoje em dia, por causa que está tudo muito fácil. As drogas estão muito fácil de você alcançar.
a bebida. O mundo está muito fácil, você sair, arrumar uma mulher e como a irmã estava falando aqui cedo, umas coisas esclarecedoras, você ir lá e transar com outra pessoa e depois no outro dia voltar normal para casa, é muito fácil. Mas o mais fácil, Deus entregou a nossa irmã. E a gente não sabe entender isso. Muitas das pessoas ainda não conseguiram entender, mas Deus vai fazer entender isso. Deus santo. Porque é difícil a caminhada, mas o troféu final está lá. O sacrifício mais difícil, Jesus já fez por nós. Foi a coisa mais linda foi aquilo. O sacrifício mais árduo foi aquele. Como uma pessoa que viveu com os apóstolos, com os discípulos, e vê os seus discípulos mesmo assim, dormindo, na hora que ele mais precisava, ainda foi lá. É uma coisa impressionante. Não tem como você falar do tamanho do amor de Deus, dimensionar uma palavra só, não tem como. Eu acho que para mim não tem como. O amor de Deus é além da sabedoria humana, não tem como. É uma coisa impressionante. Com intensidade Jesus se entregou na cruz por nós, e com intensidade devemos buscá-lo. Nesse trecho, encontrei 3 pontos que nos mostram por que devemos buscar Ele com intensidade. Primeiro ponto: porque buscando com intensidade, vigiamos para não cair em tentações. Versículo 40 e 41. E voltando para com seus discípulos, e achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem a uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando a gente está na igreja e começa a ficar disperso, começa a vir as tentações do inimigo. Quando a gente está em casa e aqui na igreja e começa a deixar a oração de lado, que é uma coisa muito importante. Eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a palavra, eu sei disso, o Senhor tem me cobrado com isso. E quando a gente deixa de fazer isso, o inimigo começa a tentar meter o dedo dele lá na ferida. Quando a gente começa a pensar que tá bem, tá tranquilo, que tranquilo, não tem nada a ver. O pastor ele sempre fala, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Quando a gente começa a pensar que não tem nada a ver, o inimigo vai, joga uma tentaçãozinha lá, aí depois joga outra. Quando você vê, você está perdido. Porque quando você acha que você está bem, quando você acha que está forte, aí que a gente está fraco. Paulo diz isso. A gente não pode achar nunca que é a gente que faz alguma coisa. Nunca. Sempre se manter aos pés do Senhor, que o Senhor que faz tudo, Ele que é soberano. E sem Ele nós não somos nada. Deus nos ajuda em tudo na nossa vida. A coisa mais importante que eu tenho na minha vida hoje, primeiramente, é Deus, a minha família e a comunhão com meus irmãos, com vocês. Quando nós achamos que a gente está bem e começamos a pensar que o inimigo não vai fazer nada, ele lança uma seta que quando você está prestes quando você cai no pecado e você está caído mesmo, aí começa a dominar sua mente. Parece que você acha que não mereço perdão, não mereço, eu tenho que sair. Eu conversei isso com um amigo meu esse dia, ele falou que foi assim quando ele se desviou a primeira vez. Não, eu fiz isso e tal, não mereço. A gente sabe que não merece, mesmo nós estamos aqui no púlpito, em santidade, a gente sabe que não merece o que ele fez por nós, mas nós temos que aceitar que nós somos falhos. Os discípulos estavam aqui e falharam, não é que falharam, mas não puderam ficar sequer uma hora com o Senhor orando, ajudando Ele naquele momento que Ele disse antes. Ele disse que estava muito triste, uma tristeza de morte, uma coisa muito profunda, mas mesmo assim não conseguiram. E quando o diabo lança uma seta, sempre o que a gente deve fazer é se levantar, botar as mãos no Senhor, porque Ele que levanta, é começar a orar mais, a se apegar mais no Senhor. A gente tem que ver se temos sido realmente intensos buscando o Senhor, ou estamos sendo igual os discípulos, esquecidos, dispersos, pensando somente no hoje. A gente tem que pensar que Deus muda a história hoje, mas amanhã Ele muda de novo. A gente não tem que pensar só no hoje.
Deus hoje está mudando algo na sua vida e amanhã Ele vai fazer uma coisa maravilhosa nela que a gente pensa que Deus é, às vezes a gente pensa que Deus é limitado. A gente coloca coisas assim, não tem como mais. Não tem como mais não, Senhor. Agora tá difícil, eu desisto disso. Aí a gente tem que voltar a ver que a gente serve a Deus que abriu o mar. Aleluia, glória a Deus. A gente serve a Deus que abriu o mar. Deus é maravilhoso. O segundo ponto é: porque com intensidade estaremos prontos para quando o inimigo chegar. No versículo 45 diz: então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dormi já e repousais, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Quando a gente adora a Deus com intensidade, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente ora, quando a gente está sempre preparado, a gente está alicerçado naquela palavra e fala assim: não, a palavra de Deus diz isso. Não, eu não vou contra a palavra de Deus. Deus diz isso, o inimigo está tentando. Não, a palavra de Deus diz isso. Quando estamos realmente intensos, ativos na presença do Senhor, nada consegue nos derrubar, porque Ele é a rocha. Ele diz a palavra dele que quando a gente alicerça a nossa casa na rocha, nada pode derrubar, e a nossa rocha é Ele. Aleluia, graças a Deus. Glória a Deus. Quando Ele chegou ao ponto dos seus discípulos dormindo, mais uma vez voltando, imagina o que a gente sentiria, ser humano, vendo nossos amigos lá, deitados, dormindo, e bem na hora que os inimigos estavam chegando, e se tivesse todos dormindo, o que aconteceria? Poderiam matar todos os discípulos ali e prender só Jesus, mas não foi isso que aconteceu. Jesus é misericordioso. Aqui nós vemos que quando você está dormindo, até ali, quando você está dormindo, quando você está com sono espiritual, quando você está mal, até ali, Ele coloca a mão dele. Não, filho, vamos lá. Bora, levanta aí. É isso que Ele faz. Intenso tem um significado que a gente vê, que é o que realmente Jesus passou. Penoso. Penoso significa doloroso, que foi o que Ele passou por nós. Doloroso. Terceiro ponto diz assim: porque com intensidade estaremos prontos para quando o inimigo chegar. Não. Quarto ponto: porque com intensidade mostramos o valor que Jesus tem na nossa vida. No capítulo 27 de Mateus, do versículo 27 ao 31. Versículo 27 ao 31. E logo os soldados do presidente que conduziram Jesus à audiência reuniram junto dele toda a corte e despindo, cobriram com uma capa de escarlata e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e uma cana em sua mão direita. E ajoelhando-o diante dele, o escarneceu, dizendo: salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe os seus vestidos e o levaram a crucificar. O sacrifício foi tão grande, tão intenso, tão doloroso, mas mesmo assim ele suportou aquilo tudo. Quando a gente vê algum filme que fala da morte de Jesus, e a gente vê lá realmente o que aconteceu no filme, a gente vê que aquilo ali é uma coisa que, para acontecer com o Filho de Deus, é uma coisa que para a gente é impossível. Para que Ele fez isso? Ele poderia fazer diferente. Poderia chegar lá e falar que salvou e acabou, que é Deus. Mas Deus é muito, muito lindo. Quando Ele faz, quando Ele quer fazer, Ele não faz de qualquer maneira, Ele faz lindo. Teve uma vez que eu estava ouvindo uma pregação. Aí é pra gente, quando a gente acha que a gente está fazendo muito já, né? Não. Eu conheço pessoas assim, não sei se aqui tem. Aqui com certeza não tem pessoas que tem assim, não. Com certeza, só no evangelho, sacanagem. Que irmãos que acham que, não, eu já estou aqui nesse ministério, agora se vira aí. Não, meu irmão, a gente está precisando de você. Não, pra mim não dá não. Tem que, tá tranquilo, eu vou ficar aqui nessa aqui. Tem chamada, mas não se põe à disposição. Irmãos, um dia eu ouvi um pregador falando de uma história real,
de uma menina na Austrália de 11 anos. Essa menina, com 11 anos de idade, aceitou a Jesus, mas seus pais eram muçulmanos. Só sua tia que era evangélica, era a tia dela, levava ela na igreja. Quando ela chegou em casa, a primeiro dia que ela foi para a igreja, o pai dela deu uma surra nela e falou assim, ó, todo dia que você for na igreja, você chegar em casa, eu vou te dar uma surra. Ela falou, tá bom, pai. E ela tinha ido na igreja um dia só. Meu Deus do céu, um dia só. Aí, foi assim, o ano todo. 365 dias. Quando chegou no Natal, ela pediu oportunidade na igreja, ela ganhou um vestido da tia dela, um vestido branco, bonito, e ela cheia de marca no corpo. Ela foi lá na frente, cantou o Senhor. E de repente o pai dela entrou bêbado na igreja, pegou ela, levou ela para fora, começou a bater nela, bater nela, bater nela. E de repente o pai dela pegou a cabeça dela e bateu no paralelepípedo, lá fora da igreja. E os irmãos tentando separar, e o pai dela furioso, muito bêbado. Quando eu ouvi essa história, eu não aguentei. A intensidade que certas pessoas têm, estão sofrendo no mundo, por Jesus. A gente que está aqui, está no facinho aqui, tranquilinho, só vindo adorar. Às vezes a gente não vê isso. Essa menina, quando ela foi colocada para dentro da igreja, quase morta, com o vestido todo rasgado, ela abriu um pouco o olhinho assim e falou com a tia dela, tia, pega meu vestido lá. Tia, pega meu vestido lá, tia. Aí a tia dela falava, calma, a ambulância está chegando. Ela, não tia, pega meu vestido lá. Aí a tia dela falava assim, não, a ambulância está chegando, calma tia, pega meu vestido lá, que Jesus está vindo me buscar. Aleluia. Eu quero mostrar para ele que tudo que ele sofreu por mim, eu sofri por ele também. A gente acha que a gente tem passado por coisa muito difícil, mas tem um pastor no Irã que ele se converteu ao cristianismo, passou no Globo Repórter isso, ele foi morto por causa disso. Porque ele não quis se converter ao islamismo, ele foi julgado 3 vezes no tribunal, com chance de não deixar sua família morrer, com chance de não deixar seu filho novo morrer. Ele foi lá e falou, não, eu sou cristão, vou ser cristão até o fim. Aí na segunda vez deram a segunda chance para ele, e todo mundo envolvido nisso. Os Estados Unidos tentou se envolver nisso, todo mundo. E o islamismo é muito sério, ele leva muito a risco. E eles falaram, não, se você não se converter à religião do Islã, então você vai morrer. E a terceira vez, a quarta vez, o cara falou, então me mata, pô. Acabou, vai, mata. E mataram o pastor. E a gente vê que a gente não tem tanta intensidade assim como certas pessoas têm. E a nossa intensidade aqui, que a gente pode passar para o Senhor, é a nossa adoração. O que eu queria deixar para o irmão, você não tira isso, que o exemplo que essa menina nos deu, a gente possa expressar aqui no nosso louvor, na nossa adoração, que é um momento dos melhores. Eu não sei o da palavra, que eu gosto muito, mas quando você está adorando a Deus ali, você tem que ter noção do que você está fazendo. Você tem que botar na sua mente assim, agora eu vou adorar o Deus que é sobre todas as coisas, Deus que criou tudo. Ou você adora ou você não adora. Tem que ser assim. E que Deus possa colocar esse coração de um verdadeiro adorador na sua vida, possa colocar na sua mente que a intensidade se busca, e não é na mesma hora que a gente vai conseguir ser assim, né, irmãos? Mas até o final da caminhada nós, em nome de Jesus, vamos conseguir ser realmente intensos por Cristo, como Ele foi por nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.